a leitura. João 3, 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: Em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. De 1 a 8, pelo longo da leitura, querido, nós vamos ver algumas particularidades. Só para a gente reforçar, para a gente memorizar, João foi o apóstolo amado de Cristo. João era aquela pessoa que Jesus desenvolveu uma intimidade de colocar a cabeça no ombro dele para descansar. Isso naquela época não, hoje ainda. Dificilmente você tem a liberdade de alguém se colocar a sua cabeça no ombro, sendo um líder, para poder descansar. João conseguiu essa proeza. E João justificou depois lá na frente da cruz, que ele foi o único apóstolo que ficou pela cruz. O único. Então João não só esteve com Jesus em momentos bons, mas em momentos difíceis também João esteve. E a ideia do apóstolo João escreveu o Evangelho de João era para combater o gnosticismo. O gnosticismo, a grosso modo, sem se aprofundar muito, era a religião que queria convencer as pessoas de algumas verdades. Segundo ele, que o conhecimento era o que trazia salvação. Se você conhece, você é salvo. Tanto é que nós vamos ver para frente que João fala preferir a verdade. Não é meramente adquirir conhecimento. O gnosticismo pregava isso. Você conheceu, tá bom. Ao ponto que você vai crescer, vai descobrir que tem um Deus dentro de você e tá bom. E outra coisa que nós nos pregava, com muita ênfase, que o problema não era o pecado, o problema era a nossa carne. Era a nossa carne que não prestava, a carne que era ruim, a carne que era podre. Então, se você não tivesse carne na matéria, você não tinha problema. Então, a gente sabe que o problema não é a carne, são nossos desejos que levam a carne a nos dominar. Igual diz a Bíblia, que nós somos tentados em cima da nossa concupiscência, do nosso desejo. E aqui nós chegamos no capítulo 3 de João, onde a gente conta um personagem que aqui não diz que ele se converteu. Mas nós vamos ver lá na frente, quando Jesus morre, que Nicodemos, junto com José de Arimateia, antes de ele morrer, no julgamento, eles não concordam com o procedimento judiciário contra Jesus. Nicodemos e José de Arimateia não votaram a favor da morte de Jesus. E após a morte de Jesus, eles pedem o corpo de Jesus para sepultar o corpo. Então, aqui Nicodemos não se pronuncia, mas a gente vê que ao longo da história ele se converte. Aí, a coisa interessante, que é a presença de Nicodemos como um dos principais dos judeus. O que é interessante, pessoal? A maior oposição de Jesus não foram as prostitutas, os salteadores, os ladrões, os políticos, não foram. Foram os religiosos. Então, quando foram os principais sacerdotes, eram aqueles doutores da lei. Na época existia um grupo chamado Sinédrio. Sinédrio era formado há uma dúvida histórica, que eram 70 ou 72 pessoas, 72 homens, deveriam ser casados, muito dominavam a Bíblia, e Nicodemos e José de Arimateia faziam parte desse Sinédrio na época de Jesus. O que chama a atenção é que Nicodemos, sendo mestre em Jerusalém, em Judá, vai ter com Jesus. Então, alguma coisa chamou Jesus de Nicodemos. E ele vai ter Jesus, por que não chama atenção? Quem diz no versículo 2? Um dos principais sacerdotes judeus, versículo 2, ele diz: quem conhecia? Este de noite foi ter com Jesus. De noite. Dá para entender que ele não queria ser visto em público. Opa!
ou tem uma reputação, esse homem é visto como um revolucionário, esse homem é problemático, mas em algum momento Nicodemos viu algo diferente de Jesus e foi ter com Jesus. O interessante é que Nicodemos serve de exemplo para muitas coisas da nossa sociedade hoje. Hoje nós podemos dizer que tem muitos Nicodemos espalhados por aí, homens entendidos de várias coisas da vida, homens com uma reputação impecável, mas ficam constrangidos de se assumirem Jesus. Aí ele começa falando uma coisa profunda sobre Jesus. Olha o que ele diz no versículo 3. Rabi, que é mestre. Ele faz uma declaração profunda. Sabemos que é da parte de Deus. Por que ele sabia? Porque ninguém faz sinais como ele fazia se não tivesse Deus. Então Nicodemos já chega reconhecendo que há um laço divino com Jesus. Ó, você tem alguma coisa de Deus. Porque o que você faz, ninguém faz se não tiver com Jesus. Então, o que leva, você descobre aqui, o que leva Nicodemos a Jesus é o quê? Os sinais que ele fazia. E aí, com os sinais, Jesus já apresentou na Bíblia. Aí a gente abre para dentro e vê. Hoje, quem é usado em sinais, milagres, curar alguém, libertar alguém, não tem o mesmo domínio da Bíblia que assistindo. Ah, mas não pode, mas deveria. Deveria. Todo bom, aquela pessoa que trabalha na base de libertação, que expulsa o demônio, que cura alguém, deveria ter o domínio da Bíblia. Aí, o que chamou a atenção dos Nicodemos foi os sinais que Jesus fazia. E aí, o interessante é que Jesus não dá ênfase ao que Nicodemos fala, dos sinais, dos milagres. Jesus chama a atenção dos Nicodemos para uma coisa que Nicodemos não sabia. O que Nicodemos não sabia? Jesus fala no versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parece que Nicodemos fala A, Jesus fala G. Parece que Nicodemos fala D, Jesus fala H. Porque Nicodemos fala, você é da parte de Deus, porque o que você faz não pode ser Deus. Porque eu estudo a Bíblia, eu conheço a Bíblia, só faz isso quem tem parte de Deus. Mas Jesus fala, você tem que nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Então, o que Jesus mostra é que a preocupação de Nicodemos era com o reino. Com certeza, aqui pela conversa que a gente começou a ter, Nicodemos foi até Jesus para se inteirar sobre o reino de Deus. Me fala uma coisa, você não é um dos nossos, mas faz mais milagres do que os nossos. Você não convive com a gente, não tem o padrão de religiosidade nosso e faz mais do que a gente. Como que é isso? Explica. E o que era a pregação de Jesus constantemente? O reino está em nós. Eu descobri que isso homem. Se o reino está aqui, se ele fala que o reino está entre nós, o que ele fala aqui? Ele é o reino de Deus. Então vamos subir. Então quando Nicodemos chega lá e fala dos sinais, Jesus já detectou que ele quer saber sobre o reino. Ele fala, olha, o senhor entra no reino, quer nascer de novo. Aí no versículo 4, Nicodemos mostra que ele estava lendo o assunto. E como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Nicodemos mostra que ele não sabia do que Jesus estava falando mesmo. E era um homem entendido da palavra. Era um homem que conhecia o Velho Testamento como ninguém. A maioria das pessoas do Sinédrio havia um estado. Então vamos pegar a gente aqui. Aí, mulher ela não podia, mas vamos envolver agora. Aí está lá. Gabriel, está Fabiana, está viu? A gente começa a nossa caminhada religiosa copiando a Bíblia. Alguém ditava e a gente copiava aqui. E isso eram várias cópias. Nossos filhos em pequenos já os colocavam no mesmo caminho. Então nossos filhos aprendeu a escrever, você é um escriba. Escriba é aquele que copiava a Bíblia. Então você é escriba. Dali ele ia crescer e evoluir. Então Nicodemos era um cara que conhecia de cor a Bíblia. E não entendeu o que Jesus falou. Vamos voltar na frente da manhã. Aí Jesus explica para Nicodemos no versículo 5. É verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus explicou para Nicodemos? Nicodemos estava vendo
um assunto espiritual com os olhos materiais. Só não é isso. Não é o homem voltar à barriga da mãe dele, não. É o homem ter uma nova geração espiritual. Nascer da água, nascer puro. E nascer do Espírito. O que quer dizer? Nascer puro, nascer do Espírito. É nascer da vontade de Deus. Não é um planejamento de homem e mulher. Não é um acidente de percurso de um homem ou uma mulher. Não é um fruto do amor da mulher. Mas é um fruto do amor de Deus. Nicodemo, para entrar no reino dos céus, você tem que nascer da vontade de Deus. Tem que nascer do Espírito Santo. Tem que ser gerado de novo. O seu nascimento, a sua atitude, tem que ser o Espírito Santo. Aí, Jesus continuou explicando para Nicodemo, no versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando, quem nasce da carne não pode habitar no reino dos céus. Porque a primeira entrada no reino dos céus tem que ser nascido do Espírito. O que Jesus queria passar? A teologia, já falamos disso uma vez, chama isso de regeneração. Mudança da disposição íntima da pessoa. Exemplo, aquela pessoa que ainda bebe, ainda fuma, ainda faz coisas erradas, mas lá no íntimo ela não dá mais a vontade, ela não tem mais prazer. Ela não tem mais alegria naquilo que está fazendo. Ela bebe, ela fuma, ela faz, ela se prostitui, ela peca, mas o interior dela ela está no lugar para que eu estou vendo aqui. Não me caiu mais aqui, né? Mas legal. O que aconteceu? A pessoa sofreu uma intervenção do Espírito Santo no coração dela. Então, isso que Jesus está falando, a gente chama de regeneração. Criado novamente. Feito de novo lá dentro. Eu devolvo meus Bíblias, Paulo confirma isso. Segunda carta de Paulo, 25, 17. Segunda carta de Paulo, 25, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Eis que tudo se fizeram novas. Mas eles não vão crucificar Nicodemos por essas dúvidas. Porque passou-se a ideia que o Velho Testamento era ligado a só coisas físicas, palpáveis. E nunca foi. O Velho Testamento sempre se tratou de coisas espirituais. Então, vou dar um exemplo do Velho Testamento que foi feito, interpretado equivocadamente e que continua a prática. Alguém cometeu um pecado, errou. Aí a pessoa se faz o quê? Ela tirava a roupa, vinha com um saco de pano, vestia-se, sentava no chão, jogava terra ou cinza na cabeça. Aquilo era um ritual que mostrava que a pessoa estava arrependida por pecado que ela tinha feito. Mas o que aquilo começou a acontecer? O cara pecava, você tirava a roupa para o tipo, jogava areia na cabeça e ficava limpo. Levantava, fazia de novo. Levantava, fazia de novo. Aí tem um texto de Joel que Deus falou: eu não quero mais que vocês rasguem suas roupas, eu quero que vocês rasguem os vossos corações. Porque o homem começou a viver com Deus mecanicamente. Começou a ver literalmente e de uma forma totalmente desprovida de sinceridade e de espiritualidade, o ato de arrependimento virou só um ato, só um ritual. Ah, eu pequei. Mas na verdade nós não estávamos nem tristes, nós não estávamos nem arrependidos daquilo. Era só uma atitude. Então Nicodemo foi criado nesse meio. A pessoa jejuava, aí transfigurava o rosto, ficava triste, e não lavava o rosto direito, e não passava perfume da época. Aí todo mundo olhava, nossa, aquele cara está jejuando. Ai, meu cara é santo pra caramba. Então Nicodemo foi criado nesse contexto de aparentar o que ele está fazendo. E Jesus falou assim: a aparência não faz a menor diferença. O que você tem que ver é o seu coração, o seu interior. Aí Jesus até usa uma citação para os fariseus, pesada, que a gente hoje não tem com a mesma intensidade que ele. Jesus falou: olha, quando vocês vão chegando em Jerusalém, que é a época de festa, as pessoas são enterradas ao lado do caminho. Em cada lugar que ia ser enterrada tem uma pedra. E na época de festa, até hoje acontece isso, quando vem o prefeito aqui no bairro, o que eles fazem?
pinto meio frio, né? Aí fala, nossa, meio frio, forte, tá até bonito. Então, quando era a festa em Jerusalém, aquelas festas que eram sepulcros dos mais pobres, eles pegavam, passavam o cal ali, e quando o sol batia, era um cal muito virgem, batia o sol, ficava lindo, como se fosse um aeroporto bonito, aquelas pedras do lado. Eles falaram, vocês estão como sepulcro caiado. A visão é linda, mas o interior é podridão. Então, Nicodemo estava vivendo no meio dessa turma, que sabia uma letra, mas não queria o espírito da letra. Então, Nicodemo, quando nascer de novo, então na barriga da mãe voltar, aí nós estamos falando, é que nasce do espírito, e quem nasce da água. Do espírito. Então, Jesus está falando o seguinte: é uma mudança, é um nascimento no interior da pessoa. Então, quando Jesus fala do novo nascimento, é do interior. Então, Jesus está falando, primeiro, é quem nasce da vontade de Deus. Aí no versículo 8, que vem a coisa assim, que Jesus mostra outra característica. O vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o nascido do Espírito. O que Jesus está falando aqui? Olha só, quem é nascido do Espírito não tem mais a direção da sua vida. Ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o estudo que a gente está vendo sobre a regeneração fala sobre isso. Olha, quem nasce da água do Espírito passa a ser guiado pela água do Espírito. E aí Jesus, às vezes, diz para Pedro: Pedro, hoje você vai para onde você quer, mas quando você se converter, você vai ser guiado como o vento leva uma vara para onde quer. Isso vai acontecer, Pedro. Do jeito. Aí Jesus está dizendo que o nascido do Espírito, quem nasce, quem passa pela regeneração, duas coisas que nós já vimos. Primeiro, é fruto da vontade de Deus. Segundo, é guiado pela vontade de Deus. E aí a gente pode observar, queridos, uma coisa interessante é o quê? Você pode pegar um exemplo simples. O recém-nascido. Qual a vontade, qual o poder de decisão que ele tem? Nenhum. A mãe não enrola lá, tem fogo de pano, né, para ele ficar quentinho, durinho. Se a mãe colocar ele na cama, não fica na cama. O resto não tira na cama. Colocou no berço, não fica no berço. Por mais que a criança gire, não vai para o mundo lugar. O que Jesus está falando para nós é isso. Quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Ele não sabe para onde vai, não sabe para onde vem, mas ele depende do Espírito Santo de Deus. Certo? Aí ele continua, vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. Então lhe perguntou Nicodemo: como pode suceder isso? Acudiu Jesus. No 9 agora, no 10. Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel, e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aí aqui no versículo 9 e 10, 9 em diante, Jesus mostra a limitação de Nicodemos. Aí Jesus fala: olha, Nicodemos, se você não entende as coisas terrestres, esse novo nascimento, olha a verdade que Jesus fala. O novo nascimento é coisa que acontece aqui na terra. Se não acontecer aqui na terra, você não vai para o céu. Se você não for tocar pelo Espírito Santo e mudar a sua disposição íntima, você não vai para o céu, porque só vai para o céu quem nasce de novo. Agora, se você não entende, Nicodemos, das coisas terrestres, e Nicodemos nem tinha falado do reino de Deus. Aí Jesus fala: como você vai entender do reino dos céus? Como você vai entender coisas celestiais? Se as coisas terrestres fogem do seu entendimento, as coisas celestiais vai ser agora. As coisas celestiais valem ainda. Jesus está mostrando para Nicodemos, é igual, vamos dar um exemplo aqui que Jesus está mostrando.
É como que Nicodemos fosse com a intenção, falou, Jesus, como que eu faço parte do reino? Como que é o reino? Aí Jesus está falando, para entrar no reino, a porta é essa. E Nicodemos não está entendendo a porta para entrar. Você sabe, o Nicodemos sim está conseguindo entender como entra no reino, como você vai querer saber do reino. Você não entende as coisas terrestres. O que Jesus está falando com Nicodemos é, olha, você pode ter todo o conhecimento bíblico, você pode conhecer todas as profecias, mas se você não nascer do Espírito, se Deus não fizer o seu ser novamente, você não entra no reino dos céus. Aí Jesus agora, ele falou, olha, eu estou testificando, lá no 11, eu estou testificando o que temos visto, contudo não aceitados o nosso testemunho. Quando Jesus fala isso, a ideia, olha, qual o papel de uma testemunha? Um tribunal ou uma delegacia, alguém foi chamado para depor uma testemunha. Qual a ideia que o delegado ou o juiz tem daquela testemunha? Com uma verdade. Ela vai falar daquilo que ela viu ou ouviu, é isso. Ela pode falar, não, aqui é o mágico, você viu? Vi. Você ouviu? Ouvi. A ideia de Jesus agora é como diz, olha, meu Deus, eu estou testemunhando, testificando, e vocês estão crendo. O que Jesus está querendo dizer para Nicodemos? Nicodemos, eu estou falando daquilo que eu vi. Eu vi do reino dos céus. Eu vi de lá. Eu vi do céu. Então, sobre o reino eu sei. Nenhum de vocês que estuda esteve lá. Eu estou falando daquilo que eu vi. E vocês não aceitam. Aí só falando, Nicodemos, da onde que eu vim, só é do reino dos céus quem nasceu da água do Senhor. Nenhuma outra prerrogativa é exigida, só que seja um fruto do Espírito, que tenha nascido do Espírito Santo. Então, Nicodemos, o que eu estou falando é isso. Aí ele cita, para Nicodemos entender, ele cita um caso de Moisés. No versículo 13 e 14, ele cita um caso de Moisés. Qual foi esse caso? Acontece na passagem do deserto. O povo começou a reclamar. Né? Não é só de agora que o povo reclama, não. O povo reclama muito tempo. Né? O povo vai reclamar, é povo cristão. Aí Deus soltou algumas víboras no meio do povo. Todo o povo vai reclamar era picado na cobra. Picado na cobra, morria. Aí houve uma intercessão pelo povo. Aí Deus falou, Moisés, faz uma serpente de bronze e levanta. Todo aquele que olhar para a serpente, mesmo picado de cobra, não terá vida. Você se levantou, colocou e olhava para a serpente, a gente sabe disso, eu estou picado de cobra. E eu olhava para uma cobra segurada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A cobra não ficou aqui, eu olhei para a outra. Mas ali era uma simbologia, uma tipografia, era um tipo de Cristo. Ó, eu estou picado, olha para aquela serpente de cobra segurada. Ali era um ato de quê? De fé. Alguns ignorantes que olhar para a serpente de cobra, picada, de olhar para trás, uma vez ela ficou maluca, eu quero que alguém venha extrair aqui o veneno, mas quem tinha fé, fazia o quê? Não custa nada, vou olhar. Olhava e era curado. Aí, Jesus cita, assim como uma vez levantou a serpente de bronze, assim o Filho do Homem vai ser levantado. Mas que todo aquele que nem crê, tem ele diz, tenha a vida eterna. Então, a ideia que Jesus passa para Nicodemos é que tem que nascer de novo. Tem que ter uma vida transformada no interior. É lá dentro que é a mudança. Querido, porque a mudança do cristianismo começa de dentro para fora. Vocês têm essa experiência? Alguns aqui têm melhor que eu. Já viram aquele rapaz que, uma moça também, que era complicadíssima, era uma pessoa problemática. Aí ela começa a namorar alguém. Aí a pessoa muda por causa do namoro. Nossa, aquela pessoa. Eu acompanhei um caso no Frade, que foi terrível. O cara era da parte da área, nossa Deus, o cara era tão doido, era maluco. Ele resolveu aplicar nele mesmo o anabolizante. Virou uma bola desse tamanho do braço, sobre maluco. Aí ele começou a namorar e casou com a moça. Nossa, mudou, nossa, água, vinho. Não sei o que aconteceu no casamento, que ela largou o cara.
Ninguém diz. Ele ficou preocupado. Encontrava ele embriagado na rua e começou a beber droga, virou um drama da cura dele. Mas por que eu estou contando isso? Porque a mudança que permanece, a mudança que vem de dentro para fora. E é isso que eu estou falando com Nicodemos. Nicodemos, conhecer a Bíblia sem que ela mude seu interior, não será coisa do céu. Você conhecer a Bíblia, tem uma mudança no interior, que seria a regeneração, nascer da alma do Espírito, ser a coisa do céu. Aí Jesus está queimado falando o seguinte: é necessário que eu seja levantado e todos olhem para mim. Aonde eu sou levantado? Na cruz. O que o pessoal estava pensando que a maldição, a humilhação para Jesus era a exaltação. Jesus, quando foi na cruz, as pessoas olhavam para ele e até hoje é assim. Quando você olha para uma cruz, você lembra de quem na maioria das vezes? Jesus. Na maioria das vezes você olha para uma cruz e lembra de Jesus. Cruz é sinônimo de morte. Eu saí de carro com a minha filha, fui no Periquito, uma filha mais nova. Aí o pastor assim, pai, eu acho que alguém foi enterrado ali. Aonde, meu filho? Ali eu vi uma cruz. Não, meu filho, não. É que aconteceu algum acidente ali, e alguém morreu ali no acidente, colocaram a cruz para lembrar, ninguém sabe ali não. Eu acredito que não, né? Espero que não. Diante dos deles, só Jesus. Então, porque a cruz já dá a ideia de morte. Mas morte de quem? Morte de Jesus. Então Jesus só para Nicodemos, é necessário que o filho do homem seja levantado. Mas que todo aquele que nele crê, tem a vida. Vocês acham que Nicodemos entendeu igual que está entendendo agora aqui? Não. Nicodemos entendeu a figura da cobra de bronze, que foi ideia de Deus, mas de ter ficado. Tá bom, Jesus. Estou a ser levantado como uma cobra. Tá. Próximo que quando Nicodemos fez isso, a pessoa era isso que ele estava falando. Querer entrar em destaque, e todo aquele que olhasse para ele, cresce, teria a vida eterna. Certo? Então agora, aí a gente entra no capítulo 16. Agora a narrativa é de João. Não é mais uma conversa. Exatamente. Não é uma coisa de Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele, diz outros, né? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Cristo aqui é o versículo mais usado para evangelizar, porque mostra o maior motivo que Jesus veio ao mundo. Qual foi o maior motivo? O amor de Deus. O amor de Deus. Por que, pastor? Fala o maior motivo, o amor de Deus. Nós temos aqui mães, pastor, que é agora, das mães. Alguém que deixa o filho morrer no lugar de alguém, porque o filho morreu, essa pessoa tem muita consideração. Mostra, tem uma consideração muito grande. Eu deixar o meu filho tomar o lugar de alguém, meu filho único, tomar o lugar de alguém na morte. A mãe não deixa nem tomar o lugar dela. Exatamente. Se a mãe precisar de um rim para sobreviver, se for do filho, ela não tem. Não. Vou morrer, mas eu não pego o rim do filho. Agora Deus permitiu seu filho único tomar o nosso lugar. Então, a motivação do evangelho é Jesus. Aí ele fala como que foi esse amor que ele demonstrou, dando seu único filho. Aí diz que qual é a razão de Jesus vir ao mundo? Para que ninguém viesse a perecer. Então Deus manda Jesus como um sacrifício único e grande para que ninguém viesse a perecer. Olha o tamanho do amor de Deus. Aí eu gosto do versículo 17, que olha o que diz 17. Qual a finalidade que Deus mandou Jesus?
O pessoal tem muito pensamento errado. Jesus não veio para apontar quem é bom e quem é mau. Jesus não veio para isso, não. Jesus não veio para você é bom, mas você é mau, não. Sob circunstância e sob hipótese nenhuma. Jesus veio não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Que querido? Como o ser humano é engraçado, é cômico. O ser humano é cheio de pecado e vive o quê? Apontando, né? Sim, vamos aqui, somos aqui, isso. E o único que veio sem defeito, sem pecado, nunca jogou, nunca apontou. Então, como eu disse, olha, Jesus veio com toda a perfeição, mas não foi para mostrar nossos pecados. Foi para que através dele a gente viesse a ser salvo. Aí diz, quem nele crê não é julgado. Porque não crê, já está, porque o que não crê, já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê em Jesus, não tem julgamento. Quer ver? Abra sua Bíblia, gentileza. Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Então, crê em Jesus, nem julgado você é. Porque a sentença contra a humanidade vai ser o quê? Não crer em Jesus. E queridos, não se constitui em justiça de Deus hora nenhuma. Não, pastor, não. Imagine, você dá seu único filho, a única solução, para a pessoa gratuitamente ser Deus Jesus. O Deus deu Jesus. E a pessoa simplesmente não aceita. Qual é a sua reação como pai, como mãe? Você perde o seu filho e a pessoa despreza o que foi dado. Não precisa nem hoje, não. Chega aqui a irmã Geraldina, com uma bacia, eu faço com um gosto de farofa. Ela me dá, eu pego a bacia e deixo ali do lado. Aí ela vem no outro culto, ela entra de um jeito. Ela fala o quê? Pô, o senhor desprezou. O mais que ela me trouxe, ela vai chateada. Aí chegou o Gabriel, dá um presente para Fabiana. A bolsa bonita. Aí chega a Fabiana. Aonde ela deixou, está lá depois de uma semana. Não vai chateada? Caramba. Isso, a Bíblia não está aqui tão indicada. Agora imagina, não só desse lado, é rejeitar Jesus. Quer dizer, a humanidade já deveria ser condenada nisso. Sem choro, sem vela. Porque disseram por onde? A questão de decisão de Deus. Você tem 10 perguntas para você entrar numa prova. Você erra 12, que nota você vai tirar? Mas o professor gosta de você por raiva. Eu gosto muito de você, mas não tem negociação, cara. Não tem acordo. Eu vou ter que dar um zero. Então a humanidade já está em tese, cheio de pecado. Aí Deus resolve o quê? Vou dar uma alternativa para eles, vou dar uma saída para eles. Jesus. Aí a pessoa rejeita de novo. Está complicado. É igual uma pessoa que comentou comigo. Mas eu já fiquei com verdade, não pode ser assim. Aí a pessoa olhou lá no Facebook, não sei onde que a pessoa deu assim. Aqui que absurdo! Uma pessoa foi presa porque não varreu o cemitério. Coisa errada isso aí. Ah, mas falei com a pessoa, não varreu o cemitério, mas está preso, não. Leia tudo. Ah, não. É que era um serviço comunitário para uma pena dele. Ele não varreu muito pelo. Não, quer dizer, ele foi condenado. Teve a chance de varrer, ele varreu ser preso. Mas quando a pessoa viu, falou o quê? Que absurdo, a pessoa presa que não varreu, não. Vamos ver. Injustiça. Mas vamos ver. Que absurdo. Só porque não quero Jesus para o inferno, mas vamos ver, histórico. A pessoa já estava condenada. Uma alternativa para ela. E ela não cumpriu a alternativa. Então, é isso que Jesus está falando. Jesus não veio para condenar. Quem crê nele, não vai ser julgado. Aí, Jesus fala o seguinte no 19: o julgamento é só um. Que a luz veio dos homens
amado as trevas? Porque as suas obras eram muitas. É igual as mães falavam muito isso hoje em dia, espero que eu estou falando. Meu filho estava dizendo na rua à noite, tem nada para fazer à noite, depois das 10, depois das 11. Por que ele fala isso? Que a gente dá a entender que uma pessoa de bem, se não estiver trabalhando e estudando, ela não tem muitas coisas proveitosas para fazer depois das 10. Só depois das 10. Você não já viu no cinema? Vive. Tem gente que se arruma. Eu estava vindo do Rio de Janeiro, Coranga, era até 10, 11 horas da noite, mais ou menos. E eu estava passando ali em Camurim Grande. Eu toda cheguei em casa com frio, cansado, e tinha umas moças todas arrumadas saindo daquela hora. 15 moças, sem falar do tamanho da saia, 11 horas da noite, no ponto de ônibus, esperando ela para sair. Não estava indo, dificilmente está vindo. Dificilmente ele vai vir para um monte. Então, as pessoas que quem entra nas trevas é que não quer que as suas obras, suas atitudes sejam vistas. Porque estão fazendo coisas que a luz reprova. Então a condenação é, os homens escolheram as trevas, os homens escolheram não ter Jesus, porque o que eles fazem não é aprovado por Jesus. Não é aprovado por Jesus. Por exemplo, o nosso fato aqui. Aí eu tenho costume de beber. Aí vai reunir, vamos comer um salgado, vamos ali no boteco do Pernambuco comer um salgado. Vamos lá, pessoal. Porque não é o nosso meio. Eles fazem coisas que não agradam, nós não aprovamos as atitudes deles. Então, o que eles estão falando é isso. Sabe por que os homens se rejeitaram? O que eles fazem é aprovado por mim. Jesus fala, se eu acatasse o erro deles, estaria livrado. Mas eu não acato o erro deles. Certo? Vamos lá, só para a gente fechar. Versículo 22 diante. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo, para ser batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. João respondeu, o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista batizou Jesus, todo mundo viu. O pessoal começou a questionar João Batista. João Batista, lembra aquele homem que estava com você lá de Jordão que você batizou? Agora ele está batizando. Até naquela época tinha que mudar do incrível. Eu disse, João, mas aí, João, está perdendo o público? Aquele homem está batizando, aquele homem está fazendo isso. Aí ele falou, eu falei para o meu Cristo. E o que ele está fazendo só pode fazer quem recebeu do alto. Ele está fazendo é simplesmente do alto. Aqui mais uma vez o apóstolo João registra esse testemunho de João Batista para falar que Jesus realmente era Deus, realmente existia forte e íntima ligação com Deus. Então, se ele está fazendo, é porque ele recebeu para você. Ninguém faz sem receber. Se a pessoa não tiver, ela não faz. Aí, João Batista continua falando. Versículo 28, ele fala, vocês lembram que eu falei que ele não é o Cristo. Aí ele se compara ao amigo do noivo. O amigo do noivo, ele está lá, o costume judeu é diferente do costume ocidental. O amigo do noivo está junto com a noiva lá esperando o noivo. Quando ele ouve a voz do noivo, está chegando. Opa, o noivo está chegando, aí já vou passar a noiva para ele. Aí João fala, essa alegria já se cumpre em mim. Então você está, olha, já chegou.
Aí essa frase aqui tinha que ser colocada em muitos púlpitos, em muitas igrejas. Confio que Ele, Jesus Cristo, e eu diminua. Porque eu vou subindo. Eu entro no anonimato definitivo. Porque eu vim para falar dele. Certo? Então vamos terminar o capítulo 3, de 31 a 36. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia ele aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então aqui, João, o apóstolo, está falando da relação de Jesus com o mundo. Ele falou, olha só, o que Jesus está falando? Então, a primeira coisa, Jesus está acima de todas as coisas, porque ele veio do alto. Jesus está acima de todas as coisas, Jesus está acima do mundo. Das coisas terrenas, Jesus está acima. E como ele veio do alto, ele não é apenas superior. Ele está falando para a gente o que ele ouviu e viu lá no céu. Vou dar um exemplo aqui. Eu nunca fui no Rio Grande do Sul, a sua família já foi. Quem tem mais autoridade mesmo que tem sido pouco tempo, mesmo não tem explorado o lugar com muita exatidão. Mas quem tem mais condições de falar do Sul? Ela já foi ou eu que nunca fui? Ela já foi. Ela pode falar com muito mais detalhes do que eu. É isso que o apóstolo está falando. Quem pode falar do céu? Jesus. Ele veio do céu. Ele veio lá do alto. Então ele pode falar. Quem não aceita que Jesus está falando do alto? Não tem ele. Aí tem uma parte, vamos ver lá para frente, que Jesus fala assim, Filipe pergunta para ele, mas quem é o Pai? Ele fala, quanto tempo que eu estou com você, você não sabe disso. Quem vê a mim, vê o Pai. Então as pessoas não entenderam que Jesus era toda a revelação que a humanidade precisava para entender, para entrar no reino dos céus. A humanidade não entendeu isso. E muitos homens não entenderam hoje isso ainda. Muitas pessoas estão procurando ainda achar o caminho para ir para o reino dos céus. Que diz? A maioria das pessoas quer ir para o céu. Só que eles querem criar caminhos alternativos. E não tem caminho alternativo. É igual, se você quiser ir para o Rio, do Rio para Niterói, de carro, pela ponte Rio Niterói, não tem alternativo. Ah, é diferente, você quer sair aqui do Niterói para o Alterado, tem 3 pontos, não é? 3 viadutos. Mas também não tem outra maneira de sair, não. Tipo, carro, não. É isso que Jesus está falando, você quer saber o mundo do céu? Eu sei. Eu faço para vocês. Por exemplo, os homens na época se prendiam o quê? Não que eu já estudei, eu tenho conhecimento do Velho Testamento. E João vem mostrar aquilo que eu falei no começo, que não bastava apenas o conhecimento da Bíblia. Tinha que ter o conhecimento do Filho de Deus. Aí ele terminando, ele fala, o Pai ama o Filho e todas as pessoas têm que confiar nas suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porque todavia, se manter rebelde contra o Filho, não terá vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não quer Jesus, não quer aliança com Jesus, não quer acordo com Jesus, é rebelde. E sobre ele, a ira do Pai. E isso não é que Deus é radical. Eu não conheci esse caso, pessoalmente não. Que alguém declara que odeia o filho e é amigo do pai. Já viu o caso dele? Não, eu odeio seu filho, quero nada do seu filho, sou seu amigo, senhor. Meu amigo não. De mim, você é maluco? Você não paga a casa do meu filho e quer ser meu amigo? Não. Então a gente termina assim pela graça de Deus, capítulo 3. Deus abençoe ninguém.